Hoje eu tô aqui com a Marcela, da Teodora Home. Eu convidei ela porque ela é uma especialista em produções. Então eu queria muito as dicas dela para ajudar a gente a montar várias produções de quarto, trocando só alguns elementos. Eu adorei o convite, mas na verdade eu achei que a gente ia se tornar uma ótima dupla nessa história de mostrar várias possibilidades no mesmo quarto. Quando eu perguntei para a Olivia onde é que a gente ia fazer esses vídeos e a gente começou a pensar em que quarto, a primeira opção que veio, acho que na cabeça das duas, foi fazer na Trousseau, porque é onde a gente tem mais possibilidades de coisas para usar, né? De almofadas, de acessórios, de acessórios, enfim, tudo. E Má, normalmente para começar uma produção, por onde você começa? Eu acho que falando, não é só em quarto, mas em todas as produções, em pensar tudo que a gente tem. E a partir daí fazer uma linha de onde começar, né? Mas de onde a gente começa? Eu acho que pensar em todos os elementos que vão construir essa cama, que vão fazer essa cama como se fosse uma produção de uma outra coisa. Então, a partir de um lençol, e aí qual é a colcha que a gente vai usar junto, a manta que a gente vai usar junto, se o duvet vai ser igual ao lençol ou não. Tem muita gente que pergunta pra gente o que é o duvet, a capa que vai no edredom, os porta-fronhas, os porta-travesseiros grandões que vão atrás, as almofadas, se a gente vai brincar com a almofada quadrada, retangular, ou se a gente vai mostrar o que vai acontecer um pouco hoje, justamente de ter essa simetria entre todas elas. Enfim, acho que reunir todos esses elementos da cama. E aí eu pensaria em começar do jogo de lençol. E a partir daí a gente vendo a linha que a gente quer seguir de estilo, de colorido e fazendo a construção desse quarto. E o que você separou pra gente começar hoje? Bom, eu cheguei aqui hoje e falei, Olivia, do que vai ser a cama? E quando eu bati o olho nessa coleção, se eu não me engano, ela chama Viena. Ela é uma das coleções mais fotogênicas novas que tem agora. Tem uma pegada meio de campo, uma coisa meio floral, um pouco romântica talvez, mas ao mesmo tempo não. Porque na primeira cama que a gente colocou aqui, ela tá com uma almofada com vivo preto, que teoricamente não entraria nessa brincadeira, mas é justamente todas as possibilidades que a gente pode fazer com ela. Eu pensei em a gente começar com esse jogo que a gente vai usar na versão mais neutra dele. E tudo meio fende, o básico do básico. E aí a gente entra com azul, que é uma das combinações que ele ficou mais legal, e começa a fazer uma brincadeira de mudar a cor. Então uma proposta verde, depois uma laranja e por último uma versão mais clean. Nessa brincadeira de produção de cores aqui, uma das coisas a mais que a gente estava achando legal contar é, por exemplo, não se prender a você ter um número pares de almofadas, porque muitas composições de cama se deram com números ímpares, então uma só de um formato com só uma de um outro formato. Em uma dessas ideias, por exemplo, que a gente conseguiu usar num jogo floral, não só uma almofada lisa, mas uma almofada geométrica que entrou no meio. Eu adoro essa quebra de estampas, né? Sai do esperado, né? Todas as produções de hoje, a gente acabou fazendo numa cama king. Uma coisa legal de quando você tem uma cama king é que você não precisa se prender necessariamente a duas coisas em equilíbrio, tipo os dois travesseiros paralelos, e você pode criar um terceiro espaço, que nem a gente fez em uma das camas, ou usando mais nas almofadas. E assim dá pra fazer mais composições, né? Exatamente, aí fica um universo infinito. E Má, passa pra gente, acho que as principais dicas que você usa para uma produção de cama. Eu já tô rindo aqui, porque não é a primeira vez que eu venho fazer produção de cama na Trousseau para fotografar para Teodora e tudo mais. E todas as dicas de produção de cama que eu aprendi e que eu sei, eu aprendi aqui. Então vamos lá. Primeira, assim, segredo de todas, que não tem a ver com a produção visual, que é a tal da água com álcool que passa. Meio a meio, espraiou água com álcool e o negócio ficou assim, não precisa nem de Photoshop para mostrar que tá passado. Eu adoro essa história de quando monta a produção da cama, do duvet tá sempre dobrado só na metade da cama quando tá aqui, que fica esse aspecto mais fofinho. E aí embaixo tá só a colcha ou a manta, o duvet dobrado na metade. E aí, terceira dica que eu aprendi com isso, que eu adoro, é o fato de você colocar a manta meio em cima dele, não em cima inteiro. E ela pode entrar tanto retinha, como ela pode entrar meio bagunçada, né? Que nem ela tá aqui. Mais uma coisa legal de compartilhar, eu sou muito de simetria com tudo, né? E acho que foi aqui também que eu aprendi a história de, não necessariamente quando você monta uma cama, ela tem que estar naquela percepção que você tem de hotel, dos porta-travesseiros com os travesseiros simétricos dos dois lados. Que eles podem estar
na horizontal, como eles estão ali, eles podem estar na vertical e eles podem estar também criando um movimento um de um lado e o outro lado de outro jeito. Sempre criando volumes e uma bossa com as almofadas, Exatamente, né? dando um pouco de assimetria, de movimento. Mas super obrigada, adorei as dicas, tenho certeza que deve ajudar muita gente. Eu que amei, adorei estar aqui. E acho que a gente tem que fazer mais. Eu vi um jogo de linho ali que eu já fiquei morrendo de vontade de fazer um monte de quarto com ele. Acho que a gente devia fazer o próximo já. Espero que todo mundo adore.